A paz do Senhor a todos, eu sou Josué Rodrigues e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje iremos trabalhar a lição de número 11, que tem como tema a tolerância cristã. O objetivo geral desta lição é mostrar que o crente maduro precisa atuar como modelo para os mais fracos. Hoje iremos trabalhar uma igreja heterogênea, uma igreja tolerante e uma igreja acolhedora. O primeiro tópico fala sobre uma igreja heterogênea. O termo héteros vem do grego, que tem o significado de diferente, natureza diferente. Ou seja, uma igreja formada por pessoas diferentes. Todos nós sabemos que na igreja tem pessoas com níveis sociais, econômico e cultural diferentes umas das outras. Isso sempre foi e sempre será uma realidade na igreja. Por esse motivo é essencial entendermos a natureza da igreja, que é o primeiro subtópico. A natureza da igreja, conforme João 17, 20 e 21, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Observe que um dos princípios da igreja é a unidade, mesmo ela sendo composta por pessoas diferentes. Agora parece haver um paradoxo, pois a igreja, conforme existe hoje no mundo, não parece estar unificada. Vemos incontáveis denominações, uma ao lado da outra. Mas, irmão, fica difícil ter comunhão com essas denominações cheias de modismo. Mas às vezes são denominações muito semelhantes, para não dizer igual, competindo uma com as outras. Cadê a unidade? Paulo aqui não estava falando em unidade espiritual apenas, mas de natureza orgânica. A natureza da igreja, em resumo, o que esse tópico fala é que, embora a igreja de Roma fosse formada por judeus e gentios, eles podiam e deviam viver em harmonia, mesmo pensando diferente sobre alguns aspectos. É a chamada tolerância cristã. Tolerância é diferente de conivência, conforme 1 Coríntios 9, 5 e 9 ao 11, que vai falar, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmãos, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esses tal, nem ainda com mais. Então vamos ao segundo subtópico da lição, os fracos na fé. O interessante é que na igreja sempre temos os fortes e os fracos na fé. E ambos se acham fortes. Então o que caracteriza um crente fraco na fé? Aqui não se refere a ter pouca confiança em Deus, nem se refere a uma fé desobediente ou morta. Exemplo, aquele irmão está fraquinho, quase se desviando. Não é isso. Fraco na fé fala do entendimento de certos aspectos práticos do ensino ou da doutrina do Senhor. Exemplo, os judeus que se converteram, eles achavam que não deviam comer carne por achar que toda a carne era sacrificada. Eles achavam que deviam guardar o sábado. Não era questão de legalismo. Legalismo é quando você quer cumprir para se salvar.
Não, aqui era um rito que eles aprenderam e achavam que deviam continuar fazendo. Lembro-me que na minha infância meu pai nunca deixou entrar uma televisão em minha casa, porque era pecado. Bola, já apanhei muito por jogar bola. Tem irmão que acha que deve dormir de calça comprida. Tem outros que acham que ir à praia é pecado. Entre outras coisas que nós carregamos. Nesse sentido, Paulo vai dizer que estas pessoas são fracas na fé, ou seja, não entenderam a liberdade do Evangelho. E os fortes na fé? Os fortes aqui eram formados pelos gentios e judeus que alcançaram o entendimento correto da liberdade cristã. Porém, todavia, entretanto, eu quero chamar a sua atenção. Não devemos confundir liberdade com ausência de regras, de conduta e de padrões morais, senão vira uma libertinagem, um abuso da liberdade. Alguns dizem, irmão, isto aí é besteira. Aí assiste a todo tipo de programação, participam de qualquer ambiente que é convidado, se veste de todo jeito. Já não há uma diferenciação na forma de se vestir do cristão. É um abuso da liberdade. Aí não é ser forte. Segundo tópico da lição, uma igreja tolerante. O primeiro subtópico aqui fala sobre a lei da liberdade. Como vimos, os judeus achavam que não deviam comer certos alimentos porque a lei mosaica considerava comum ou imunda. Porque um crê que se há de comer de tudo, outro que é débil comer legumes. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aqueles que a têm por imunda, para esse é imunda. Romanos 14:14. Na prática, são aqueles irmãos que trazem uma influência forte da sua religião anterior, que impede que entendam e gozem da liberdade que há em Cristo. São os fracos na fé porque não entenderam ainda a liberdade que Cristo nos dá. O segundo subtópico, além do amor, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Romanos 14:1, na nova linguagem de hoje, vai falar sobre essa lei do amor. Não devemos ficar discutindo assuntos que na verdade só traz desarmonia e mal-estar entre o corpo de Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o amor com os mais fracos. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque por quem Cristo morreu. Romanos 14:15, também na linguagem de hoje. Por isso, use a sua maturidade para a promoção e edificação dos irmãos mais fracos na fé. O que come, não despreze o que não come. Romanos 14:3 vai falar sobre isso. Desprezar significa considerá-lo como nada. Não tomar em conta como algo de valor. É você olhar para o irmão e dizer: isso é um tampado, um bitolado, alguém que não conhece nada. Então, é desprezar. Então, a Bíblia nos recomenda: não despreze seu irmão. Use de amor para com ele, já que você se considera mais forte. E o que não come, não julgue.
o que come, Romanos 14:3. Aqui é o inverso, é a pessoa julgar, condenar aqueles que estão comendo. Aí dizem, esse é cru, é rebelde. Então há também a recomendação de não julgar o seu irmão. A base aqui é compreendermos que somos diferentes, mas somos filhos de um mesmo Pai. E é possível vivermos em comunhão. O terceiro subtópico, a lei da espiritualidade. Tens tu fé? Tenhas em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Romanos 14, 22 e 23. Aqui fala sobre a convicção na lei de Deus através da fé em Cristo Jesus. Em resumo, temos: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 31 e 32. Terceiro tópico da lição: uma igreja acolhedora. Aproveitando o tópico, quero falar um pouco sobre a nossa dificuldade em nos relacionar com os novos convertidos. Em vez de acolhermos, temos expulsado muitos irmãos. Muitos se convertem, mas muitos são expulsos de forma indireta por nós. Precisamos refletir em nosso papel de igreja acolhedora. Principalmente irmãos que tinham, repito, que tinham práticas não muito aceitas pela sociedade. Um exemplo, um estrupador, um ladrão que se converte, um viciado, uma prostituta, um homossexual. Nós agimos de forma indiferente para com essas pessoas e muitas vezes não exercemos o papel de uma igreja acolhedora que cuida, né? E agimos de forma indiferente, expulsando essa pessoa de uma forma indireta. Mas nós temos o exemplo dos cristãos maduros. Esse é um tópico, aqui um subtópico. Na lei do amor, vimos que devemos andar de tal forma que nossos irmãos mais fracos não fiquem escandalizados com nossas atitudes. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Romanos 15, 1 e 2. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Devemos, não é uma mera sugestão, mas uma obrigação. Suportar aqui significa não somente tolerar, mas inclui a ideia de ajudá-lo com a carga que trazem. Então a gente tem um dever, né? Devemos e suportar nossos irmãos. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, conforme eu já li, Romanos 15, 1 e 2. O papel do cristão maduro não é confrontar ou discutir com os outros irmãos mais fracos, não. Mas evitar fazer algo que, mesmo estando certo, vai fazer seu irmão tropeçar. Não quer dizer com isso que iremos andar em função dos outros. Não.
mas que nós somos responsáveis pelo crescimento e amadurecimento dos irmãos mais fracos. Como nós conseguimos isso então? Mostrando com amor e paciência o que é ser livre em Cristo Jesus. É através do ensino, não é? Do amor demonstrado aos nossos irmãos. Não através de confrontos querendo mostrar ser melhor do que o outro. Nós temos aí o exemplo de Cristo, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Romanos 15:3. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Romanos 15:7 vai falar sobre isso. Primeiro, apesar das nossas debilidades, Cristo nos recebeu. Cristo nos recebeu, segundo, apesar de não o merecermos. Terceiro, Cristo nos recebeu apesar do que lhe custou. Quarto, Cristo nos recebeu sem parcialidade ou acepção de pessoa. Então, que nós possamos também pegar o exemplo de Cristo e fazer o mesmo. Aqui fala da entrega de Jesus, não fazendo o que queria por amor dos pecadores. Se Cristo fez isto, por que nós não podemos fazer por nossos irmãos? O outro subtópico fala sobre o exemplo das Escrituras. Aqui Paulo vai nos mostrar que os ensinos das Escrituras devem ter uma aplicação prática na vida dos crentes, sejam eles fracos ou fortes. Porque as coisas que se escreveram antes para nosso ensino se escreveram, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Romanos 15:4. O Antigo Testamento nos ensina a maneira como Deus trabalha, especialmente através das bênçãos aos obedientes e do castigo aos desobedientes. E no Novo Testamento vamos encontrar as doutrinas da nova aliança. Então, sabendo que, conforme 2 Timóteo 3:16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Então nós temos aí o exemplo das Escrituras, que tem nos ensinado através dos exemplos, através das doutrinas, dos ensinamentos, a fim de que nós possamos pôr em prática, né, tudo aquilo que nela está escrito. Então, chegamos ao final de mais um resumo, uma síntese de mais uma lição. Qualquer sugestão, crítica, comentário, escreva-nos. Será sempre um prazer. Não esqueça de se inscrever em nosso canal EBD em Casa. Fique com Deus, boa aula e até a próxima.